Olá, amigos do canal Energia, Maurício Godoy, subeditor aqui no estúdio do canal Energia, no Enase 2025, segundo dia do evento que ocorre aqui no Windsor Oceânico. E agora a nossa entrevista será sobre meteorologia, exatamente essa variável tão importante para o setor elétrico e que conduz aí os destinos no curtíssimo prazo do nosso setor. Estamos aqui com Pedro Regoto, meteorologista da Clima Tempo, para falar com a gente sobre esse momento. A gente chegou exatamente no meio do ano, né, Pedro? Prazer ter você aqui com a gente. Estamos bem no meio do ano, só não estamos no meio do ano porque hoje não é dia 15, né? Mas dá pra... A gente tá aí aproximando do inverno, a gente acabou o período úmido, já tem um tempinho, a gente já começa, acho que agora o seco já tá dando as caras, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de como será agora esse inverno, né? Já que estamos aí, está batendo na porta, né? Inclusive aqui tá um frio danado, né? Mesmo pros padrões do Rio de Janeiro, né? O padrão carioca tá frio. Tá frio, né? Então, pra paulista também, viu? Eu te aviso. Mas, então, como é que vai ser esse inverno em termos de... Claro, olhando aqui para o setor elétrico como um todo, tanto geração, transmissão e distribuição, sim, que são afetados pelas intempéries, pelo clima do nosso dia a dia, e a perspectiva para até final do ano. Afinal de contas, a gente não tem Laninha, não tem El Ninho, quer dizer, a gente foram 3 anos de Laninha, um de El Ninho muito forte, veio Laninha fraquinho e agora nada, né? Quer dizer, estamos mal acostumados, né? Como é que vai ser esse ano aí? Conta pra gente. Bora lá, Maurício. Sempre bom estar aqui, né, com vocês, falar um pouquinho, né? Vamos lá, o inverno tá dando as suas caras, né? Esse inverno de 2025 ele tá um pouquinho diferente. Verdade, bem diferente em relação ao ano passado, 2024, 2023. Muito quente, né? Quando a gente relembra como foram os anos anteriores, não foram invernos, né? Todo mundo ainda se pergunta, cadê o inverno? Cadê o inverno? E o inverno tá aqui. Então, 2025, uma cara típica de inverno, né? A gente falou do frio agora, esse frio carioca, o frio paulista realmente acontecendo. No sul do Brasil, temperaturas chegando a -7, praticamente em diversas regiões, muita geada, chegou até nevar, né, em diversas regiões também em semanas anteriores. E a característica vai ser essa desse inverno agora de 2025. Cara de inverno de fato. É isso que eu ia falar, um inverno típico, né? Típico do Exato. Brasil, né? Porque isso por conta da falta de El Ninho ou Laninha, desses fenômenos, por conta dessa neutralidade ou não? Tem um motivo... a gente tem que olhar o Atlântico. Né? Exato. Mas assim, o fato de a gente ter tido um El Ninho muito forte, né, no ano passado principalmente, o El Ninho ele traz essa característica de aumentar as temperaturas. Então agora a gente veio de uma Laninha, a Laninha ela tem uma característica de reduzir a temperatura. Beleza, estamos em regime neutro? Sim. Mas um neutro ainda meio misturado ali com esse finalzinho de Laninha. Então também faz com que as temperaturas fiquem um pouquinho mais amenas. Então essa transição da Laninha para o neutro causa esse regime climático que a gente está vivenciando hoje e a gente ainda vai vivenciar aí para o restinho do inverno. Então é um inverno típico. E aí o que vai acontecer? Uma semana fria, uma semana mais quente. Então a volatilidade, a oscilação, pensa como uma gangorra. Altas temperaturas, não temperaturas de verão, mas um aumento da temperatura, uma queda mais abrupta da temperatura. Então isso que vai marcar o inverno. Vamos pensar que vai ser um inverno mais típico. Cara de inverno de fato. Essas temperaturas mais elevadas dentro da média do inverno? Sim, exatamente. Só que o que isso traz uma característica legal, Maurício, a gente perceber em relação, por exemplo, à carga. Porque quando a gente pensa no Centro-Sul, a gente tem 2 características muito diferentes. Então, a diminuição da temperatura, por exemplo, no Sudeste do Brasil, realmente tende a diminuir a carga, tende a diminuir o consumo. As pessoas deixam de usar ventilador, ligar ar-condicionado, etc. Só que no Sul do Brasil, o comportamento tende a ser oposto, porque lá o frio de verdade. Lá o bicho pega, né? Forte, E aí, o uso de aquecedores tende a aumentar, então a carga também aumenta. Então, esses são pontos interessantes quando a gente pensa em temperatura. Aí, falando um pouquinho de chuva, né? Chuva, agora, o mês de junho, ele ainda está sendo marcado por um junho um pouquinho mais chuvoso. Nada muito significativo, mas um pouquinho mais chuvoso, mantendo as zenas, principalmente das bacias do sul,
parte do Sudeste ainda relativamente mais altas, está caindo em relação ao verão, está caindo, normal, típico da época do ano, mas ainda não aquela queda tão expressiva, que é o que a gente vai começar a ver de fato a partir de julho. Então, julho e agosto, a expectativa que a gente tem na Climatempo é que realmente essas zenas caem de uma forma um pouquinho mais vertiginosa, tá? Porque as frentes frias que vão passar e que vão derrubar as temperaturas, que devem derrubar, elas vão apresentar características muito mais marcantes de quê? De queda de temperatura. São frentes frias um pouquinho mais secas. Vai trazer chuva? Vai trazer chuva, só que muito pontual, nada muito generalizado, nada que a gente vai ter grandes picos, né, por exemplo, de ano. Agora, uma pergunta. Você falou em queda de enas nessa região, porque que é natural. Mas isso em volume, em megawatts médios, ou proporcionalmente à média de longo termo? Proporcionalmente à média de longo termo. Quer dizer, não, a gente não chega naquela média na MLT, na famosa Provavelmente MLT. Não, principalmente a partir de julho. De julho, tá? Né? Principalmente. Semana que vem a gente tem a reunião do PMO, eles, inclusive, acho que é essa que vai ser aberta já, né? Vai ser presencial lá no NS, né? Mas quer dizer, ele já pode esperar que essas previsões já sejam apresentadas agora, semana que vem, né? Provavelmente. E um ponto acho que interessante, Maurício, da gente extrapolar um pouquinho, pensando no setor elétrico como um todo, o inverno ele é marcado no Brasil por um regime mais seco, um regime mais frio. E aí os setores, principalmente de transmissão, mas também a distribuição, começam a se preocupar com uma outra variável, que a gente não fala por boa parte do ano, que são as queimadas. Então, quando a gente lembra 2024, principalmente, terrível, né? O país inteiro. Nossa, São Paulo, Mato Grosso, né? Assim, muitas regiões do Brasil, país, assim, como você mesmo mencionou, batendo recordes, né? E afeta diretamente tanto a distribuição como principalmente a transmissão. Então, assim, a expectativa, como eu falei, um regime um pouco mais dentro da média, né? Marcado ali por um frio normal, temperaturas mais amenas. Não vai ter tanta chuva. Aí você pensa, pô, Pedro, mas então vai secar. Secar não é um potencial para a gente ter um inverno que aumenta, né, que favorece o regime de queimadas? Só que a gente veio de um março, um abril, até mesmo maio, ainda relativamente chuvoso. Né? A umidade no solo, pensando na vegetação, ela não está tão baixa quanto a gente veio lá em 2023 e 2024. Então isso também não favorece, aí esse é um ponto importante, não favorece naturalmente, potencialmente, para a ocorrência de queimada. Porque um ponto crucial a maior parte das queimadas acontece pelo regime antrópico. Então a gente precisa ter uma ação antrópica para acontecer as queimadas. Mas, obviamente, os fatores naturais, eles proporcionam, muitas das vezes, essa queimada ela lastra, ela expande quando ela acontece. Não é aquela queimada controlada, acaba se perdendo por conta da... Então, o inverno que a gente vai vivenciar, até mesmo ali adentrando setembro, não deve ser tão com muitas queimadas como a gente vivenciou aí anos atrás. Bacana. Bom, a gente já está falando neutralidade, Laninha não veio nenhum dos lados, né? Agora, você só falou até agosto, né? Finalzinho de inverno, até setembro a gente mantém esse cenário aí. O que é natural, né? Sim. Até por conta desses fenômenos, eles acabam acontecendo sempre da primavera para o verão, né? Já dá para falar alguma coisa dessa temporada úmida 25-26? Como que tá? É difícil, né, Maurício? Justamente porque a gente sempre fala. O regime de neutralidade, por exemplo, quando a gente pensa em El Niño e Laninha, muitas pessoas acham que ele é positivo, ele é bom a gente estar em neutro, porque ele pode favorecer alguma coisa. Então se eu não tenho El Niño ou se eu não tenho Laninha, isso é bom. Não. Por que não é bom para nós meteorologistas? Porque a gente perde previsibilidade climática. A gente tem que entender que quando a gente está num El Niño ou numa Laninha, a gente ganha uma forçante que empurra, ela enviesa um regime climático, ou seja, para um determinado comportamento. Não necessariamente aquilo vai acontecer, sim, mas ajuda o nosso olhar, entendeu? Então, o regime de neutralidade, ele não ajuda nisso. Só que a gente tem uma probabilidade maior até da gente ter esse viés neutro e um viés frio.
Então a gente provavelmente não volta para um regime de El Niño. Ah, a gente vivenciou uma laninha, aí viria o El Niño, mas isso está muito volátil, isso está oscilando demais. Então isso acaba comprometendo a previsibilidade climática. Porém, como a gente consegue, obviamente, utilizando os modelos, a gente não está enxergando ainda um verão tão atípico assim, tá? Mas, óbvio, eu acho que é importante a gente passar agora do inverno, passar por essa transição inverno-primavera, e um ponto que eu até acabei esquecendo de falar para todo mundo é: setembro, tipicamente, é um mês de virada de chave, né, do regime climático, transição, que né? começa a esquentar bastante, começa já as primeiras tempestades e começa o quê? As primeiras ondas de calor. Lembra 2024? Não sei se o pessoal vai lembrar, 2024 a gente teve vários picos de calor em setembro, que até teve pico de PLD. Exato. Né? Só que agora, o que eu queria fazer esse spoiler aí para agosto. Final de agosto, provavelmente, a gente já deve ter uma primeira onda de calor. Já deve chegar em agosto. Então ele já deve chegar no final de agosto. Então a gente já deve ter um aumento da temperatura um pouquinho mais antecipado, tá? Em relação ao que acontece normalmente. Mas assim, em termos de regime de chuva, etc., tá imprevisível, porém a gente não está prevendo nada aí para o final do ano tão atípico assim. Então deve ficar um pouquinho mais próximo da normalidade. Por enquanto, sim. Por enquanto, né? Porque justamente aquilo que você fala, a neutralidade acaba dificultando a previsão, que acaba se reduzindo no seu horizonte de tempo. Exatamente, né? Porque quando você perde essas forçantes grandes, como a El Niño e Laninha, e outros fatores também, os fatores de curto prazo eles entram mais na jogada, eles entram mais forte. O curto prazo eu falo muito do Atlântico, eu falo dos próprios fenômenos atmosféricos da sua própria natureza, que afetam o quê? As próximas semanas. Os próximos meses, óbvio, a gente consegue prever, só que a gente perde previsibilidade. A capacidade de se com aquela confirmar, acurácia, de fato, ela Exato. fica mais complicada. Certo. E a gente falando assim de agosto, você falar dessa previsão de calor logo no final do mês, né? Quando a gente pensa em calor no Brasil, acaba indo diretamente para aquela questão das chuvas de verão e tal. Essa antecipação do calor pode ser um indicativo de antecipação de período úmido ou não? Apesar de agosto ainda ser totalmente seco, setembro também, só lá para novembro que a gente tem no calendário, né, o início do período úmido. Pode. É difícil a gente cravar, mas pode, porque no momento que a atmosfera ela já começa a se esquentar mais rápido, a gente tem uma resposta de o calor ele é o primeiro ingrediente de tudo. Sim. Então a gente tendo esse primeiro sinal, a atmosfera ela já começa a nos avisar que já estou me preparando para as primeiras tempestades, elas talvez começarem mais cedo do que normalmente acontece. Já que você falou que no verão não deve ser atípico, então pode ser que justamente você tenha isso, né? Exatamente. Mas temos que esperar, afinal de contas... Temos muita água ou seca para acontecer. Ou seca para rolar. Para rolar embaixo do rio. Exatamente. Tá certo, então. Pedro, te agradeço novamente pela simpatia aqui em estar de novo com a gente no canal Energia. Obrigado, é sempre um prazer falar com você. Muito bom. E espero que vocês também tenham gostado e aguardem que a gente vai continuar trazendo outras entrevistas aqui no nosso estúdio Canal Energia, diretamente do Enase 2025. Obrigado, pessoal. Até mais.